Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém.
tema do dia 17/4, volume 11, trecho 67. A divina vontade é o ponto mais alto que pode existir no céu e na terra. Meu sempre amável Jesus continua me falando de sua santíssima vontade. Minha filha, por quantos atos completos de minha vontade faz a criatura, né? Então, cada vez que a alma corresponde à minha vontade, né? Porque um ato completo é uma correspondência, né? Daquele conhecimento da vontade de Deus, né? Daquele conhecimento que se adquiriu, né? Então, um ato completo, um ato de correspondência é um ato de correspondência àquele conhecimento adquirido, né? Se ela está correspondendo, é porque ela conheceu, né? Ela conheceu, entendeu, compreendeu, assimilou, ama, né? Concorda, né? Então, um ato completo, como ele está falando, um ato completo de minha vontade de fazer a escritura, aí ele vai dizer assim, ó, tantas partes de mim tomam em si, né? Então, assim, é a correspondência que a alma dá, né? No ato completo, né? Na correspondência, na prática, ela está tomando para si, né? Tomando posse da vida de Deus, né? Porque o conhecimento que ela está adquirindo, a alma, é a própria vida de Deus, né? É a vida de Deus que ela está adquirindo, que ela está tomando posse, né? Enquanto ela corresponde, é porque ela tomou posse daquela verdade. Ela concordou, compreendeu, foi gerado na alma. Então, quando a alma conhece, ela muda completamente, né? Então, ela passa a dar a resposta devida conforme a vontade de Deus, né? Não é mais uma resposta de vontade humana, né? Conforme o que ela acha, o que ela pensa, né? Antes ela pensava de um jeito, né? A alma, né? A gente pensava de uma forma, mas quando a gente passa a ter um conhecimento de Deus, né? Algo que Deus vem nos falar, sei de seu amor, de sua bondade, né? De sua misericórdia, um conhecimento que a gente tem, que Ele vem nos falar da sua misericórdia, né? Então a gente muda completamente, né? E a gente dá resposta em ato completo, né? Daquele conhecimento da misericórdia de Deus, né? Então a gente passa a uns acontecimentos, né? Da nossa vida ser misericordioso, assim como Deus é misericordioso, né? A gente vai agir, né? De forma assim, como é que eu posso dizer? Ser misericordioso naquela situação que Deus dispõe, né? E Ele quer um ato, uma resposta daquilo conforme sua vontade. Então, assim, a gente conheceu algo sobre sua misericórdia que Ele falou, né? É algo, né, ali na redenção, né? Foi um ato, assim, de um amor infinito, de uma misericórdia infinita, a redenção, né? Então, a gente vai dar resposta, a gente adquiriu, né? A gente tomou posse daquela verdade, a gente conheceu aquela verdade. Então a gente vai agir de acordo com aquela verdade, dando resposta, né? Conforme a vontade de Deus, né? Vai agir conforme a vontade dele, não mais como a nossa, né? Na nossa vontade egoísta, mesquinha, né? Então a gente agora vai dar uma resposta devida, assim como Deus quer, né? Conforme a vontade de Deus. Então cada ato completo que a gente, né? Cada ato completo que a gente faz na vontade de Deus são tantas partes de Deus, né? Que Ele está falando, são tantas partes de mim que ela toma para si, né? Então, cada resposta no ato, ela está tomando posse da minha vida, né? Então, é muito incrível isso, né? Aí, e por quanto mais toma de minha vontade, quanto mais ela toma posse da minha vontade como sua, né? Isso que ele está dizendo, tanta luz adquire, né? Então, cada vez que ela toma posse da minha vida, da minha vontade, do que eu quero, mais conhecimento ela adquire, né? Que luz é conhecimento, né? Ó, tanta luz adquire e dentro de si forma o sol, né? Então, cada vez que corresponde à vontade de Deus, mais conhecimento ela adquire, mais luz adquire, né? Que ela tá
naquele acontecimento, ela sabe que tem um para quê, né? Ela está conhecendo a vontade de Deus, sabe qual é a vontade de Deus naquela situação. E ela vai dar a resposta devida. E naquele acontecimento, ela vai tirar uma luz. Tem um para quê? E ela vai, né, tirar uma luz daquele acontecimento. Então, por isso que ele fala, né? Tanta luz adquire, né? Não só porque está conhecendo a Deus, mas também, né, assim, através da meditação, né? Através da palavra, das leituras que a gente faz, né? Mas também dos acontecimentos. Deus vem falar dele, né? De sua vontade, né? E vem trazer conhecimento para a gente através dos acontecimentos também, né? Então, tanta luz adquire de cada correspondência que ela me dá, né? Então, é luz, é conhecimento que ela tá, né? Adquirindo, né? E dentro de si, e é a partir desse conhecimento, a vida de Deus, né? A vida divina vai sendo formada, né? Na criatura, na alma. Então, muito incrível, né? Então, para formar a vida divina na alma, tem que ter conhecimento de Deus, né? Para poder tomar posse dessa verdade. E como a gente vai tomar posse dessa verdade correspondendo nos atos, né? Correspondendo ali com consciência, né? Nos atos completos, a partir do conhecimento que está se adquirindo, né? E a partir dessa luz, desse conhecimento, ela vai sendo formado na alma, vai sendo gerado na alma a vida divina, né? E como este sol se formou da luz, né? Então, como esta vida se formou do conhecimento de minha vontade, que toma, ó, e como este sol se formou da luz, ó, do conhecimento da minha vontade, os raios deste sol estão concatenados, né? Concatenados é ligados, né? Os raios de sol estão ligados com os raios do meu sol divino. Então, os raios deste sol, né, que está sendo formado na alma, está ligado aos raios de sol divino, da vida divina. Então, forma aquela ligação com Deus, aquela conexão que a gente fala, né? É a conexão com Deus, né? A alma se conecta com Deus quando ela corresponde, né? Então, a vida que está sendo formada dentro da alma, ela liga, ela liga novamente, né? Então, essa vida que está sendo formada, esse conhecimento sendo adquirido, está sendo gerado na alma a própria vida divina. A vida divina de Deus, né? A vida divina está sendo gerada na alma. E a partir dessa vida divina sendo formada na alma, ela vai conectando, né? Por meio dessa correspondência no ato que ele está falando, né? Então, ela vai conectando, né? Então, quando ela corresponde, ela reconecta novamente a linha com Deus, que são esses raios de correspondência, né? Liga o sol que está sendo formado na alma, ela se liga, né? Concatenada, ela está se ligando com os raios do sol divino, né? Da vida de Deus, está se ligando na vida divina, né? É muito incrível isso, né? Assim que um se reflete no outro, né? Então, esses raios de sol são reflexo. Um reflete no outro, né? Então, é aquele reflexo, né? Porque os raios de sol, né? Os raios de sol ele reflete, né? Ele bate na terra e volta, né? Pensando assim no sol. Os raios solares é aquele que bate, né? Que sai do sol e bate. Os raios de sol batem na terra e ele volta. Os raios de sol retornam novamente da terra para o sol. Então, é muito incrível. Então, é isso que Deus está falando. Então, é esses reflexos que ele fala, ó, um se reflete no outro, é como um espelho. Então, a alma, ela se espelha, né? Então, ela reflete, é aquele reflexo, né, de correspondência, né? É aquele reflexo que reflete, né? Daquela troca de amor, né? Deus amando e a alma correspondendo ao amor de Deus. Então é um reflexo, é os raios que vai e volta e fica nesse fluxo, né? Esse fluxo contínuo, né? De correspondência, né? Do amor que sai de Deus e a alma nesse conhecimento do amor de Deus correspondendo a esse mesmo amor, com o mesmo amor de Deus, né? Então é um reflexo, a alma é refletida, né? É a vida divina na alma. Então é por isso que Deus fala, né? Que a gente se torna um outro Cristo.
né? É um pequeno Deus, né? Porque a alma vai deixando, né? Tudo que é de humano deixa de existir, como a gente já meditou, deixa de existir para existir só Deus. Então a alma fica toda refletida em Deus, né? Fica toda consumida em Deus, né? Então é muito incrível isso. Aí ele fala aqui, assim que um se reflete no outro, um flecha ao outro e mutuamente se flecha, né? Isso que eu tava dizendo. As flechas de amor, né? A correspondência que se dá, né? Flechas de amor, de confiança mútua, né? Uma mesma vontade, o mesmo amor, né? É a confiança, né? Que se tem no outro, né? Que Deus está vendo que a alma está se despojando, né? Está se abandonando nele, está confiando nele. Então, cada vez mais que a alma ela toma posse da verdade de Deus, da sua vontade, e ela corresponde e ama a vontade de Deus, né? Então, essas flechas, né, são mútuas. Ele vai cada vez mais confiando na alma também, né? Ele tá vendo que ela tá correspondendo, né? E tá sendo constante, então ele vai confiar cada vez mais os seus segredos, né? Confiar cada vez mais, né? Vai falar, né, cada vez mais de sua vida divina para aquela alma, né? E assim vai se expandindo cada vez mais essa vida, esse sol divino na alma, que é a vida do próprio Deus, né? Aí ele vai dizer, enquanto isso fazem, o sol que minha vontade formou na alma vai se engrandecendo sempre mais, né? Quer dizer, então vai crescendo, né? A vida divina vai crescendo na alma, vai se expandindo e consumindo todo o ser, né? Da criatura, todo o ser, né? Todo o nosso ser. Então é muito incrível, né? Então, esse é um sinal, né? Pra gente saber, né? Se a gente tá na vontade de Deus, é isso. Se a gente, é pelos atos, né? Se a gente realmente está conhecendo, concordando e amando a Deus é por meio dos atos. Se a gente está correspondendo os atos, né? Está correspondendo a Deus nos atos, no nosso dia a dia, né? Porque a gente está entendendo, né? Porque a gente só vai corresponder se a gente compreender, se a gente conhecer, se a gente tomar posse, né? E através dessa correspondência vai sendo formado, vai sendo gerado, né? Porque a alma está ali concordando, está tomando posse dessa verdade, né? Da verdade, da vontade de Deus. Então a vida divina vai sendo formada na alma e vai se, né, refletindo, vai sendo refletida, né? A vida de Deus, a vida divina na alma, né? E ela vai se tornando esse outro Cristo. Muito incrível. E eu, Jesus, estamos sempre aqui, em tua vontade. Parece que não tens outra coisa que dizer. Porque ela diz assim, nossa, Jesus, a gente só sabe falar da sua vontade. A gente tá sempre aqui só falando da sua vontade, não fala outra coisa, né? Como você vê, você não sabe falar de outra coisa a não ser de sua vontade. A gente só fala disso, né? Aí ele vai responder a ela. Minha vontade é o ponto mais alto que pode existir no céu e na terra. Então, assim, né? Como você vai dizendo, não tem outra coisa para falar, né? A minha vontade é o ponto mais alto. De que eu vou falar se não for da minha vontade? Né? A minha vontade é que move tudo, que dá vida a tudo, que né, abraça tudo. Né? Tudo existe por causa da minha vontade. Então, a minha vontade é o ponto mais alto. De que eu vou falar se não for da minha vontade? Né? E quando a alma chegou a ela, subjugou tudo e fez tudo. Então, assim, quando a alma chega nesse ponto mais alto, né? Que não chega nesse ponto alto da vontade, então ela não sabe falar de outra coisa. É isso que Jesus está falando. Eu não sei falar de outra coisa, eu não sei da minha vontade. Então, assim também a alma, quando chega nesse ponto mais alto da minha vontade, ela não sabe fazer a outra coisa, ela não sabe falar de outra coisa, ela não sabe pensar em outra coisa a não ser na minha vontade. É isso que ele está falando. Né? Então, assim, ela subjugou, é tipo assim, subjugou é como tomou de conta, né? Como foi consumida, né? Tá subjugada, tá dominada, né? Então a alma tá toda dominada pela vontade de Deus, subjugada à vontade de Deus, consumida na vontade de Deus. Então ela vai falar de quê? Né? Assim como Deus não sabe falar de outra coisa a não ser da sua vontade,
né? E é o ponto mais alto, ele é, né, que dá sentido a tudo, que dá vida a tudo, é a fonte, né, de todos, né, de tudo. Então, assim, a alma vai ser assim também. É isso que ele está dizendo, ó. Assim como eu não sei falar outra coisa, a alma também será assim. Então, quando a alma chegar nesse ponto de não conseguir fazer outra coisa, a não ser, a não, né, a não, como é que eu posso dizer? Não fazer outra coisa a não ser minha vontade, a falar, a só pensar na minha vontade, a fazer minha vontade. Então, né, aí sim, né, quando a alma estiver nesse ponto é porque ela chegou nesse ponto alto também, porque ela não sabe fazer outra coisa. A alma que chegou nesse ponto, ela não sabe fazer outra coisa e pensar outra coisa, em querer outra coisa a não ser a minha vontade, né? E é assim que ele quer de nós, né? É isso que ele está querendo dizer para a Luísa, né? Porque você estava reclamando que ele não sabe dizer outra coisa, né? E é isso que ele está dizendo para nós. Esse é o sinal, né? Para a alma, que ela chegou nesse ponto alto, né? Da vontade de Deus. É porque ela não pensa em outra coisa e nem não quer outra coisa, não faz outra coisa. Ela só se move pela vontade de Deus. E não lhe resta mais que habitar no alto dessas alturas. Então ela só fica ali, né? Sempre com. Ela sempre sobe, né? Mais alta, é que nem o trecho que a gente meditou ontem, né? Ela não se detém nas coisas, ela sempre sobe, né? No trecho de ontem, Jesus estava falando sobre isso, né? Não se deter, mas sempre subir mais alto, né? Olhar para o alto, né? Olhar para que todas as coisas tenham para que tudo é vontade de Deus, então ela vai estar sempre no alto. Ela vai habitar sempre no alto. Ela não vai se deter nas coisas da terra. Ela não vai pensar em outra coisa e não vai querer outra coisa, né? Que todas as coisas é insignificante, né? Passageiro, é superficial, né? Então, assim, ela não vai perder tempo, né? E ela vai olhar, se tiver de olhar, ela vai olhar para as coisas e os acontecimentos e tudo que está ao redor com o olhar de Deus, né? Vendo Deus, vendo a luz, tendo conhecimento, né? E vendo Deus agir, vendo a vontade de Deus agir, vendo o para quê de tudo. Então, assim, ela está sempre no alto. Ela não se detém nas coisas humanas, né? Gozá-las e compreender sempre mais esta minha vontade. Ainda não bem compreendida, nem no céu e nem na terra. Né? Então, a alma que está dominada, consumida pela vontade de Deus, então ela não faz outra coisa a não ser pensar, né, como ele falou, mas também gozar, né, gozar é ter prazer, felicidade de só querer a vontade de Deus, só fazer, né, tudo que ela quer é compreender, gozar, né, é ter esse prazer, essa felicidade de compreender sempre mais a vontade de Deus. Essa é a vida dela, ela se alimenta. É esse reflexo que ele está falando, né? Que a alma, quando corresponde à vontade de Deus, é um alimento, né? Um é alimenta do outro, né? A gente, com a correspondência, alimenta a Deus, né? Correspondendo, né? Dando amor, alimentando a Deus. E Jesus nos alimenta com sua luz, né? Com sua vontade. Ainda não bem compreendida, nem no céu e nem na terra. É preciso tempo para estar conosco, tá vendo? Tá dizendo? Então não tem que estar perdendo tempo, né? Tem que estar perdendo tempo pensando em outra coisa e falando outra coisa, porque, como ele falou, ainda não é muito bem compreendida, nem no céu nem na terra. Tem muita coisa para se conhecer da vontade de Deus, para se compreender, né? Da vontade de Deus, da vida divina. Então, ele tem muita coisa, meu Deus do céu, né? Nosso Deus é infinito. Então, é muito pouco que a gente conhece dele. Né? Então, é preciso tempo. Então, a gente não tem que estar perdendo tempo pensando em outra coisa, né? Como a Luísa estava reclamando. É isso que ele está dizendo. Eu não vou perder meu tempo falando de outra coisa, porque tenho muita coisa. A gente precisa de tempo, porque é muita coisa para se falar da minha vontade. Então, é isso que ele está nos dizendo, para a gente não perder tempo, né? Não se deter com as coisas da terra. Não perder tempo, porque é preciso de tempo, né? A gente usar o tempo que temos aqui, né? Que Deus, né, nos concede para conhecê-lo, para estar com Ele, né? Para corresponder a Ele, para amar, né? Aí, porque, ó, pouco compreendeste e muito te falta compreender, tá vendo? Por isso que a gente não pode perder um só segundo, né? E viver mesmo
o hoje, né? Não ficar com preocupações, como a Aline falou, né? Em um dos estudos, né? Não ficar enchendo a cabeça, perdendo tempo com preocupações, porque não dá para se perder tempo, né? A vida aqui é curta demais. A vida é muito curta para muito que tem que se conhecer e compreender de Deus. Então ele não quer que a gente perca tempo, é muito pouco tempo para se compreender um Deus tão grande, imenso e infinito. É muito pouco, então cada segundo é valioso. E que a gente não pode perder tempo com preocupações. Tá se detendo, né, com as coisas da terra, né? A minha vontade é tal que quem a faz pode dizer-se Deus da terra, né? Então, nossa, a vontade dele é tal, é tão imensa, tão grande que posso dizer que é um outro Deus. Né? Por isso que ele fala que nós somos esse pequeno Deus, porque a vida divina está habitando em nós. Né? A vida divina habita na alma. Então, ele tem a liberdade, total liberdade de viver na alma, de agir por meio dela, de falar por meio dela, de pensar, então, de fazer, né? Ali, de criar, né, por meio dela. Então, posso dizer que é um pequeno Deus na terra, que é um Deus na terra, porque não por si só, né? Mas pela vida divina que está habitando na alma. E como a minha vontade forma a beatitude, né? Que é a felicidade, beatitude. E como a minha vontade forma a beatitude no céu, né? A felicidade no céu, assim estes deuses que fazem a minha vontade, né? Esses filhos da divina vontade, formam a felicidade da terra, né? A beatitude da terra, a felicidade da terra. Então, assim como a vontade de Deus é a felicidade dos bem-aventurados, forma a felicidade no céu, as almas que vivem na divina vontade formam também essa felicidade na terra. Que grande, né? Muito incrível. E daqueles que estão com eles, olha só, forma a felicidade na terra. Então, o bem, né, as coisas que, as graças que são derramadas, o bem, a felicidade que tem na terra, ele está dizendo aqui, ó, são por causa desses filhos da divina vontade, né? Então, a beatitude da terra é por causa desses filhos. Então, ele ainda está conservando, está mantendo tudo, né? E se há ainda as coisas aí, tá tudo ainda tendo aí tudo ali para beneficiar o homem, então é por causa desses filhos da divina vontade. Ele está dizendo assim, a felicidade na terra é por causa deles, desses pequenos deuses aí, né? Desses outros Cristos, né? Porque ele olha para a terra e vê outro Jesus, vê o filho dele nas almas. Então, é por isso que ele mantém tudo e os bens e as graças são derramadas. Então, por isso que ele está falando, forma a felicidade na terra também. Porque ele vê, né, o filho dele aqui, né? Vê outros Jesus nas almas. E daqueles que estão com eles, né? Então, quem está no cerquinho da divina vontade, quem está em sua volta, né? A nossa família, nossos parentes, nossos amigos. Então, quem está à nossa volta também recebe essa felicidade, né? Aí ele vai dizer mais na frente: e não há bem que sobre a terra exista, olha só, que não se deva atribuir a esses deuses da minha vontade. Meu Deus, isso é muito grande, né? Meu Deus. Ou como causa, ó, direta ou indireta, de forma direta ou indireta, né? Então ele está dizendo que a felicidade, que a beatitude da terra ele está dizendo que tudo que existe, tudo que há de bem sobre esta terra, sobre a terra exista, e não há bem que sobre a terra exista, que não se deva atribuir a esses deuses da minha vontade, né? Então, assim, tem almas que estão correspondendo a ele, né? Então, ele fica feliz, meu Deus, ele fica realizado, ele fica assim, enamorado, ele fica feliz porque tem almas que estão voltando à ordem, que estão ouvindo a ele, né? Que ele tem almas que ele pode conversar, desabafar, corresponder, tem almas que estão entendendo a ele. Então ele derrama graças, né? Bênçãos, o bem é derramado. Então ele continua conservando tudo por causa dessas almas. Então, de forma direta ou indireta, né? Ele está dizendo que o bem existe, né? O bem é derramado. Tudo que existe de bem, né? Deve se atribuir a essas almas que vivem na minha vontade. É por causa delas que eu conservo tudo, que mantenho tudo, né?
que derramo graças, bênçãos de forma direta ou indireta. É muito grande, né? Aí quem escuta pode pensar que a gente fica se achando por causa disso, mas não, né? É incrível, né? Como Deus é. Porque a gente não fica se achando os bambambam e os melhor, né? A gente compreende essa verdade, mas isso não nos ensoberbece, não nos enche, né? Porque a gente passa a ter conhecimento. Cada vez mais que a gente conhece, tem conhecimento, né? Quanto mais luz a gente adquire, como está falando no início do texto, mais a gente, né, vê, né? Mais a gente tem a certeza do nosso nada, né? A gente compreende que somos nada, né? Que quem é Deus e quem somos nós. Então, muito pelo contrário, a gente vai mais, cada vez mais, né, entender que somos nada. Muito pelo contrário, a gente não vai se achar, né? A gente vai ver cada vez mais quem somos nós. O nada que somos, né? Não somos nada sem Deus. Ele é a fonte de todas as coisas, né? A vontade de Deus é a fonte, né? É o bem e a fonte e a vida de todos. Então, assim, a gente não tem o que se achar, né? A pessoa só se acha quando não conhece, né? Quando ela não tem conhecimento de quem é, né? Conhecimento de si, de quem é Deus. Então, ela se acha alguma coisa, né? Mas quanto mais luz se adquire, né, mais entendemos o nada que somos. Então a gente não vai se achar, a gente não se acha, né? Por mais que Jesus fale, é muito incrível, a gente não se acha, né? Mas tudo a Ele se deve. E assim como no céu não há felicidade que de mim não saia, assim na terra não há bem que exista que não venha deles. Uau, muito incrível esse texto, né? Então é isso. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós.